Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, sou especialista em automação. Sejam bem-vindos aí ao canal Mestre PLC. Hoje a gente vai dar a sequência aqui às nossa série de vídeo aulas sobre o Studio 5000, né? E hoje a gente vai abordar aqui os blocos aqui nas instruções de comparação, né? Os comparadores, né? Antes da gente iniciar o vídeo aí, né, deixa o seu like aí, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, e a gente vai ter uma série muito ah, produtiva de vídeos aqui, beleza? Então, como eu mencionei, a gente vai começar com as instruções de comparadores, né? Eu tenho aqui o mesmo projeto que a gente vem trabalhando aqui no decorrer das aulas, né? E a gente vai começar com o bloco com a instrução comparar, né? CMP ou compare do inglês, né? Então eu vou adicionar aqui uma nova run e adicionar aqui o bloco comparador. E para poder auxiliar aqui na explicação, eu vou apertar F1, né? Com o bloco selecionado, ele vai abrir a ajuda do software aqui. Quando você abre a ajuda e você tem um bloco selecionado, uma instrução selecionada, ele vai explicar como que a gente faz toda a configuração aqui ah, do nosso bloco, né? Esse bloco, essa instrução, ela está disponível apenas ah, em ladder, certo? Aqui mostra aqui os tipos de dados que a gente tem para poder ah, trabalhar dos determinados controladores, né? Aqui os controladores mais avançados a gente tem todo tipo de de tipo de dado para a gente poder utilizar, né? Aqui são os formatos, aqui mostra esse bloco e ele literalmente ele compara utilizando expressões, né? Então tá aqui a forma que a gente pode utilizar as comparações, né? Quando a gente vai montar uma expressão semelhante à matemática, né? A gente sempre respeita o uso de colchetes, chaves, parênteses, né? E a ordem, né, a sequência dos operadores matemáticos, beleza? Aqui, todo tipo de instrução que a gente pode utilizar nas nossas expressões, certo? Aqui o igual, maior, menor, maior, igual, enfim, né? Ah, e aqui os affects methodstats flags, né? Para cada tipo de controlador e se a instrução afeta o status flag ou não do controlador, certo? E aqui tem um pequeno exemplo aqui, um exemplo bem simples aqui que ele compara uma igualdade, né? Óbvio que um exemplo simples. Então, a gente vai fazer um outro exemplo aqui, vou fechar aqui a ajuda, né? E para esse exemplo, a gente vai aqui abrir as tags do controlador, certo? Vamos criar uma tag aqui, então editar tags, vamos colocar aqui L1, vamos mantê-la como double int, vou colocar aqui comentário valor 1, vamos colocar aqui L2, valor 2, certo? Agora que nós temos nossas tags aqui, quando a gente dá um duplo clique aqui na interrogação, a gente pode colocar nossa expressão L1 ah, mais L1 mais L2 ah, maior, na verdade, igual ou maior 50. Então, aqui minha expressão está comparando se L1 mais L2 é maior ou igual a 50. Aí a gente vai energizar um bit, né? A gente vai colocar aqui um bit aqui. Vamos utilizar o mesmo bit aqui de saída, liga que a gente vem utilizando, né? Para a gente ter a comparação aqui, né? Então eu vou aceitar aqui, eu estou fazendo aqui óbvio, uma comparação simples, né? Só para vocês verem como que funciona, né? Então você deve estar perguntando assim, quando que a gente vai utilizar isso daqui,
né, ou não. Então você pode ter, vou dar um exemplo prático, né? Você pode ter um contador de duas linhas um contador de duas linhas de peças automotivas diferentes, né? E que quando você chega a uma determinada contagem de peças, ele liga o transportador, por exemplo, ele liga uma sirene, né, para o operador trocar as peças, enfim. Então você teria essa soma dessas duas variáveis aqui, desses dois contadores, né? Dessas duas variáveis, e aí energizando a saída, ativando um inversor de frequência, um contador, enfim, né? Então vocês podem ver aqui que a nossa, o nosso programa está rodando, né? A gente vai aqui fazer editar as tags, valor um, valor 2, monitorar, né? L1 e L2, né? Vamos colocar aqui 25, 25, em seguida 26, Enter. A gente moveu manualmente aqui os valores para as nossas variáveis, né? E ele comparou aqui, tá sendo feita a comparação e ele energizou a saída. Então, basicamente, é assim que funciona a instrução compare, certo? A gente utiliza a expressão, certo? Ah, agora, eu vou adicionar aqui, vamos voltar aqui para a nossa seção de comparadores. Depois da instrução compare, a gente tem a instrução limit, né? Então, eu vou adicionar aqui, vou tirar esse bloco compare daqui, porque acredito que esteja claro. É um bloco bem simples, né? Você só tem que adicionar a expressão que você quiser, e sempre respeitando, né, matemática, né? Se você quer ter realmente a expressão correta, né? Então, vou deletar aqui a nossa instrução, delete, certo? Vou manter a saída liga aqui, né? Eu acabei apagando bit, manter a saída liga. Vamos voltar para o comparador e vamos adicionar nosso bloco limit, nossa instrução de limite aqui, certo? Bom, a instrução de limite ela é bem sugestiva, né? A gente tem um limite baixo, inferior, né? E o limite alto, ou limite superior, né? E a nossa variável ou valor, seja o que for que tiver no teste aqui, ela tem que estar entre esse range aqui, certo? Para poder atuar a nossa saída. Então vamos colocar aqui a saída liga, né? Vamos utilizar nosso L1, poxa, L1, utilizar o nosso L2, certo? Ele não pegou. L2, Enter. E a saída, a gente precisa de colocar um valor aqui. Então vamos colocar aqui 100. E vamos dar o download, que é aceitar a edição online, certo? Então, a nossa variável que a gente está monitorando o algarismo 100, né? Ele está fora do nosso range L1 e L2, né? Se a gente coloca, por exemplo, 50 no L1, opa, 500, se a gente coloca 50 e 101, por exemplo, no nosso L2, ele já energiza a nossa saída, né? Por quê? Porque 100 está entre 50 e 101, né? Vou fazer o teste aqui para vocês verem. Se eu colocar 100 aqui, certo? Ele ainda está dentro, porque 100 é igual a 100, certo? Então, 50, 100 é o nosso, 50 é o nosso limite inferior, 100 é o nosso limite superior e 100 é a nossa variável que está sendo comparada aqui, né? Essa variável não necessariamente precisa ser um valor que a gente está movendo, né? Obviamente, eu posso colocar uma variável qualquer aqui, desde que, né, essa variável seja do mesmo ah, tipo de dado do que os nossos limites, né? Certo? Então, essa foi a instrução limite, né?
Essa igual mascarada aqui a gente não vai entrar nela, porque a gente praticamente não utiliza. Além dessas instruções, a gente tem igual, não igual, not equal, menor do que, maior do que, menor ou igual, maior ou igual. Bem sugestiva, né, cada uma delas, né? Eu vou fazer com exemplo com igual, não igual e maior, maior que, né? E as outras eu vou deixar passar porque é basicamente a mesma coisa, né? O que vai mudar é o igual, né? Então, ah, é bem sugestivo. Então, eu vou tirar aqui a minha instrução limit, certo? Vou colocar a minha instrução de igual. Então, ele vai comparar aqui o meu L1 com o meu L2, certo? Vou dar o download. Se o meu L1 for igual ao meu L2, né? Energiza, saída, liga. Vamos testar aqui, né? O L1 é 50, o L2 eu vou colocar ele como 50 também, certo? E aqui ele energiza a saída, certo? Então, se a minha variável número 1, né, origem A, ela é igual a 50, ela energiza, né? A outra que eu tinha comentado é not equal, né? Esse aqui não tem o que, né? Onde tem o que é o tia portal. Então, a not equal, né? A nossa instrução NE, que é a diferente ou não igual, né? É justamente o oposto, né? Beleza. Então, como elas são iguais, ela não energiza. A partir do momento que L1 e L2 forem diferentes, né, ele vai energizar a saída. E a aplicação dessas instruções, elas são diversas, né? À medida que você vai entrando num processo, né, num programa de uma máquina um pouco mais complexo, ou como eu falei, num processo mais complexo, você se faz da necessidade de utilizar esses blocos, porque às vezes você precisa monitorar, comparar alguns valores, alguns feedbacks, por exemplo, que você tem de campo para poder ativar um alarme, ou até mesmo um warning para o operador, né? Então, as aplicações são diversas, né? Agora, o menor que, muito sugestivo, né? A gente tem, se uma variável for menor do que a outra, vai atuar a saída, né? Muito sugestivo também, vamos less than, então é LT, LT, vamos dar o download, né? Agora eu estou utilizando a instrução menor que, né? Ele dá o nome dela aqui. Então, se 50 for menor que 2, né? Ou vamos falar o português, né? Se origem A for menor que origem B, ele energiza a saída, né? 50 é maior que 2, então ele não energiza, né? A partir do momento que o meu L1 for 1, ele vai atuar a minha saída, beleza? Então, muito simples, muito sugestivo. Maior que, né? Então, origem A é maior do que origem B, atua a saída, né? Eu acho que está bem sugestivo. E menor ou igual, mesma situação, né? A diferença é que a gente tenha a adição, né, da possibilidade aí, né, do igual. Então, se a origem A é maior ou igual à origem B, ela vai atuar a saída. E maior ou igual ou menor ou igual. O bloco é o mesmo, acho que eu me confundi aqui, né? Então, se a origem A é menor ou igual à origem B, a tua saída, né? E a instrução maior ou igual, né? Que é greater or equal, né? Por isso o G é aqui da instrução. Se o valor A é maior ou igual a o valor B, ao valor da origem B, vai atuar a saída, né? Muito sugestivo, né? As instruções aqui, né? São mais simples, mas extremamente úteis para a gente desenvolver um programa ah, bem qualificado, né? Bem programado, bem definido, né? E como eu falei, as aplicações podem ser diversas, né? Vamos supor que você está monitorando quantas vezes a máquina
atinge a temperatura maior do que a nominal, né? Então você teria aqui a variável de feedback, né, de temperatura, por exemplo, no valor real, ou inteiro, seja lá qual for que você está trabalhando, e você tem aqui o seu valor de referência, né? E aí você atua um contador, por exemplo, né? E aí no final do dia você vê quantas vezes a temperatura foi além, né, do que o fabricante está recomendando. Então, assim, as aplicações são diversas, né? A gente pode trabalhar com ele, o software dá esse tipo de ferramenta para a gente, justamente para a gente aplicar, certo? Então, essa aula vai ser isso, né? As instruções de comparação, certo? A gente vai continuar dando sequência aqui às instruções aqui básicas do Studio 5000, né? E na sequência a gente vai começar a abordar uns assuntos mais intermediários, né? Tem muita coisa que a gente ainda não viu aqui sobre software, né? A gente está começando ainda as instruções, né? O Studio 5000 da Rockwell, realmente é um software muito completo, os controladores são muito completos, né? Então, a gente tem muita coisa para poder ver ainda, né? Acredito que eu não tenho um cronograma, não estou seguindo um cronograma para essas videoaulas, não tem edição nem nada, então acredito que após aqui as instruções básicas aqui, a gente vai seguir aí para a parte de desenvolvimento, utilizando essas instruções, né? Mas para a programação mais intermediária, né? Essa programação básica de bit e de instruções a gente pega muito no intuitivo também, né? Mas eu acredito, né, que a partir do momento que a gente começa a ver programas mais desenvolvidos, né? ah, a gente começa a assimilar melhor como utilizar a ferramenta, né? Você só ter um saída ali, um botão aqui, é muito simples, né? E, e também eu quero abordar, né, no decorrer das aulas, né, uma estruturação de um projeto, né? A gente que está na indústria, a gente vê realmente a falta que faz os programadores, né, os técnicos ou engenheiros hoje aí, eles terem essa padronização, as técnicas avançadas, né, não em relação à programação, mas em relação à padronização, né, do programa e, e a gente vai abordar isso aí no decorrer das aulas, né? Então fica assim, não se esquece de deixar o like aí no canal aí no vídeo e se inscrever. E até a próxima aula aí. Grande abraço, valeu!